Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudos pela Sociedade Espírita Amor e Paz, CEPAZ, nos seus 22 anos, de comemoração, aniversário da casa. Nossa gratidão por vocês estarem com a gente, para mais uma noite de palestras. E agradecemos a presença de todos vocês, da nossa casa CEPAZ, e também do Grupo Evangelho Online, que participa com a gente sempre aqui dos nossos estúdios pelo Facebook. E esse ano nós estamos trabalhando no tema do mês da paz, crise, oportunidade de crescimento. E hoje temos a grata satisfação de termos o nosso irmão Cristiano Abreu Paiva, lá do Espírito Santo. Ele está aqui com a gente virtualmente, para fazer esse estudo, e ele vai falar para nós sobre crise social e a evolução. Então vamos acompanhar aí o nosso estudo hoje com o nosso querido irmão Cristiano. Mas convido neste momento para nós fazermos uma prece, para elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai amoroso, a Jesus, modelo e guia, nosso irmão maior, a nossos benfeitores espirituais, mentores de luz. Agradecendo mais uma vez por essa oportunidade reencarnatória, por podermos estar reunidos, ainda que virtualmente, mas para aprendermos um pouco mais da mensagem do Cristo, à luz da doutrina espírita. Agradecemos assim, Senhor, todas as bênçãos que diariamente recebemos e rogamos o teu auxílio para o bom combate, para vencermos nossas imperfeições, nossas dificuldades e assim construirmos um mundo melhor dentro de nós e também à nossa volta. Seja conosco, Mestre Jesus, que teu amor, que a tua paz alcance cada coração que nos acompanha nesta noite, alcance também toda a nossa irmã humanidade, e envolva todo o nosso querido planeta Terra nas melhores bênçãos de paz e luz. Que assim seja. E agora nós vamos ter um vídeo de uma música que a Sara recitou para nós, composição também do Miguel Juno e a arte do Miguel Juno, e na voz da nossa querida Sara, uma belíssima música para a gente ouvir, no caso ela vai recitar para a gente a letra dessa música muito conhecida e que nos traz profundas reflexões, então vamos acompanhar. Manhã dos 33, Marcos Viana. Às vezes eu tenho uma leve impressão, às vezes é uma bruta certeza, que a nossa vida na Terra não é bem uma viagem de férias. Nascemos pelados, sem nada, sozinhos, como fogo no sol, nos olhinhos de neném. E ninguém pode nos consolar da fome enorme que é viver e da imensa dor que é nascer na terra. Saudade da luz das estrelas, saudade, estrela. Tudo vem, passa por nós e se vai. Sonhos, planos, fracassos, vitórias, o bem e o mal, pesadelos e os sonhos bons, nada mais restará na corrente dos anos que ainda tentamos deter a todo custo nas mãos. Se tudo e todos que amamos se vão, meu amor segura firme a minha mão. A mente e o corpo, tão breves, são ilusões. Só restará o coração, a vela de um barquinho no oceano infinito, do tempo a vagar. E na branca manhã dos meus 33, eu tive uma bruta certeza de que a vida humana na Terra não é bem uma viagem de férias. É uma música belíssima, composição do nosso querido e inspirado Marcos Viana, para a gente começar a nossa noite. E agora eu convido o nosso irmão Cristiano para já entrar aqui nos estúdios com a gente virtualmente. Cristiano, uma ótima noite para você, seja muito bem-vindo. Desde já nós agradecemos a sua disponibilidade, de você aceitar o nosso convite para estar aqui com a gente nessa noite de bate-papo virtual. A casa já é sua, CEPAZ, você já esteve aqui com a gente algumas vezes, e agora, ainda que virtualmente, para os nossos 22 anos, a gente tem muita alegria de ter você aqui,
e que Jesus te abençoe, que os bons espíritos possam te intuir da melhor forma possível para você trazer essa temática tão importante na noite de hoje. E agora o público é todo seu. Obrigado, Mel. Que alegria imensa estar aqui novamente com os irmãos da CEPAS. Obviamente que o ideal seria nós estarmos aí reunidos presencialmente, né? Mas a ocasião não permite. Então fica aqui os meus cumprimentos a todos os trabalhadores desta casa espírita que eu muito estimo. Já estive aí presente. Tenho muitos amigos queridos aí na Serra da Mantiqueira, em especial na cidade de Barbacena. E parabenizar a CEPAS pelos seus 22 anos. Muito bem. O tema que nos foi proposto para a noite de hoje, crise social e a evolução. Para nós falarmos de crise, antes, eu convido a todos a seguinte reflexão. Se a gente mudar a compreensão do modo de enxergar os acontecimentos, consequentemente, nós iremos mudar o nosso sentimento, nosso estado de ânimo, e isso irá refletir em nossa conduta no dia a dia. A chave para essa mudança está na compreensão. Na compreensão. Quer ver um exemplo? Eu já citei esse exemplo em algumas palestras. Um pai foi ao hospital com o filho no colo, o filho quase morto, que precisava passar por uma cirurgia às pressas. Chegando ao hospital, o médico cirurgião responsável por aquele plantão não se encontrava naquele exato momento. E o pai, desesperado com o filho no colo, à beira da morte, começou a fazer um escândalo no hospital porque o médico não se encontrava. O médico chegou 2 minutos e meio depois que o pai chegou. E o pai começou a ofender o médico, a dirigir-lhe palavras de baixo calão. E o médico, pedindo desculpas, iniciou ali seu processo de asepsia, levou o menino para a sala cirúrgica com a sua equipe, realizou o procedimento cirúrgico, se retirou, o pai continuou impaciente e o médico lhe falou: eu vou precisar me retirar, mas estarei aqui do lado, qualquer coisa que o seu filho precisar, a equipe irá me contatar. E o pai continuou lhe ofendendo: mas o senhor é um irresponsável, o senhor chegou atrasado aqui, meu filho podia ter morrido, e agora o senhor vai sair novamente. E o médico se desculpou e se retirou. Devido àquele escândalo, o diretor do hospital compareceu, também pediu desculpa ao pai e justificou a ausência do médico, informando que o médico se encontrava na capela mortuária, ao lado do hospital, porque ele estava velando o seu próprio filho, o filhinho de 6 anos, que tinha sido atropelado e tinha desencarnado. E ele deixou o velório do filho para poder salvar a vida daquele outro filho. Mas que, se precisasse, ele viria novamente. Veja bem, do sentimento de raiva, de desejo de vingança, aquele pai, imediatamente, numa fração de milésimos de segundos, mudou o seu sentimento para sentimento de vergonha, de gratidão e de desejo de retribuir. De retribuir. Mas por que mudou? Por que mudou o sentimento? Porque ele adquiriu compreensão dos acontecimentos. Porque o acontecimento era um só. Ele é que tinha uma visão limitada acerca do acontecimento. Ele estava interpretando, o pai da criança enferma, estava interpretando apenas com base no seu ponto de vista. Quando ele ampliou o seu ponto de vista, porque adquiriu novas informações, quando ele ampliou o seu ponto de vista, mudou a sua compreensão, mudou a forma de enxergar os acontecimentos, mudou também seu sentimento e que certamente irá refletir na sua conduta, porque o médico, quando precisar de um auxílio, quando precisar de uma ajuda, aquele pai estará a postos para ajudar. Então, do desejo de ferir, ele foi ao desejo de amar, simplesmente porque mudou a compreensão, porque mudou a forma de enxergar os acontecimentos. Então, a proposta do estudo de hoje é essa.
fazer com que nós ampliemos a nossa forma de enxergar os acontecimentos. Porque a crise nós estamos vendo, nós estamos presenciando, nós estamos vivenciando. Só que, qual deve ser a nossa conduta diante dessa crise? Precisamos fazer o quê? Ampliar o nosso ponto de vista, o nosso campo de compreensão em relação aos acontecimentos. Porque as crises nada mais são do que um conjunto de acontecimentos. Agora eu preciso compreender por que elas existem, por que existem as crises, por que existe a crise social. Como deve ser a minha colaboração, qual deve ser o meu papel diante da crise para promover o avanço, para promover o progresso. Como eu, na qualidade de homem de bem, devo me portar diante da crise? Para que eu não cometa equívocos nas minhas atitudes de homens de bem, eu preciso ampliar o meu campo de visão. Eu preciso adquirir compreensão dos acontecimentos. Agora pensa comigo, se nós somos espíritos imortais, eu preciso fazer um esforço de enxergar os acontecimentos sob a ótica espiritual e não com os olhos mesquinhos da carne. Porque se eu, espírito imortal, continuar enxergando os acontecimentos com os olhos da carne, com base na doutrina materialista, o que vai acontecer? Eu continuarei cometendo equívocos. E para enxergar com os olhos do espírito imortal, independe de religião. Porque nós vemos muitos ateus agindo de forma muito mais espiritualizada do que muitos espíritas. Então, para se enxergar com os olhos do espírito imortal, depende muito mais de boa vontade do que de um rótulo religioso. De boa vontade. Porque os ateus que vocês conhecem e que têm uma conduta espiritualizada, em verdade, ele é ateu aqui, em estado de vigília. Porque ele, quando dorme, quando está em desdobramento, ele tem um conhecimento mais amplo das realidades espirituais. Mas, devido ao seu ceticismo, o seu espírito cético, ele, ao acordar, se considera um ateu convicto. Mas a gente conhece verdadeiramente uma pessoa pela sua conduta espiritualizada. Muito bem. Vamos compreender crise para nós adquirirmos uma visão sobre a ótica espiritual dos acontecimentos. Porque aí a gente vai fazer um esforço para enxergar os acontecimentos com os olhos do espírito imortal. Segundo o filósofo italiano Antonio Gramsci, a definição de crise, para mim, é uma das melhores definições. Sempre que eu preciso fazer uma palestra sobre crise, eu trago a definição de Antonio Gramsci, porque ele diz assim: nós temos uma crise quando o modelo velho em sepulto já não dirige mais os vivos e o novo não se explicitou e por isso não está qualificado para orientar o presente. Então nós temos crise, por quê? Porque o modelo velho já não atende mais e o novo ainda não se explicitou. Qual é a crise que nós estamos vivenciando hoje, ou quais são as crises que nós estamos vivenciando hoje, as crises sociais? Porque se a gente olhar no contexto histórico, nós já tivemos aqui crise no modelo de fé, com a reforma e com a contra-reforma, crise no modelo de trabalho, com o iluminismo, o surgimento das tecnologias. Nós tivemos crise no modelo existencial, a partir do advento do dia D. Então nós já vivenciamos muitos tipos de crises em épocas diferentes. Só que nós estamos vivenciando um momento peculiar, porque nós estamos vivenciando essas crises todas concomitantemente, todas ao mesmo tempo. Então essa é uma crise um pouco diferente. Por isso que nós precisamos compreender por que elas existem.
Muito bem. Se a gente for interpretar os acontecimentos mais recentes de forma simplista, nós iremos falar que as coisas pioraram. As coisas pioraram. No contexto cultural, no contexto religioso, no contexto político, no contexto religioso, no contexto social em geral, a gente vai falar, não, piorou. Houve uma piora, uma clara piora, né? Você pode pegar aí qualquer um desses contextos, vamos pegar o contexto cultural. A qualidade da letra da música, a qualidade da poesia da música, da década de 60, 70, 80, e olha como declinou ao adentrar a década de 90 para cá. São poucas os surgimentos de novas músicas de qualidade, que tem realmente um significado. No geral, houve um declínio, não é verdade? Na criminalidade, idem. Houve um claro declínio. Na família, idem. Houve um claro declínio nos lares. Mas a gente poderia afirmar que houve uma piora no contexto histórico, houve uma piora. Allan Kardec, no século XIX, ele faz essa pergunta em O Livro dos Espíritos, na questão 784, onde ele pergunta. Primeiro ele faz uma afirmativa, depois ele faz uma pergunta. A perversidade do homem é bastante intensa e não parece que ele está recuando. A perversidade do homem é bastante intensa e não parece que ele está recuando em lugar de avançar, pelo menos no ponto de vista moral. Kardec fez essa pergunta e o Espírito da Verdade respondeu: engana-te. Observa bem o conjunto e verás que ele avança. Observa bem o conjunto, o contexto histórico, e verás que ele avança, pois vai compreendendo melhor o que é o mal e, dia a dia, corrige os seus abusos. É preciso que haja excesso do mal, diz os Espíritos. É preciso que haja o excesso do mal, para fazer-lhe compreender as necessidades do bem e das reformas. Segundo o Espírito da Verdade, é necessário que haja o excesso do mal. Ou seja, essa crise que nós estamos vivenciando é uma necessidade e é uma peculiaridade. É uma característica do mundo de expiação e prova que está na sua fase final, adentrando para a categoria do mundo em regeneração. É característica, a semelhança do adolescente que está adentrando a fase adulta e tem como características as espinhas no rosto, no caso do homem, o engrossamento da voz, uma aparente mudança na personalidade. É típico, é característica, disso não tem como fugir. Faz parte da lei da natureza. Faz parte da lei da natureza. E todos esses acontecimentos que nós estamos presenciando, e que a gente vem chamar de crise, tudo isso foi previsto e foi predito de antemão pelo maior dos profetas, por Jesus Cristo. Vamos ver aqui um exemplo. Vamos pegar primeiro em Mateus, depois em Marcos. Vamos recapitular Deus, que está lá no capítulo 24, no versículo 6 a 8, onde Jesus disse: também ouvireis falar de guerra e de rumores de guerra. 2000 anos atrás. Veio a Primeira Guerra Mundial, veio a Segunda Guerra Mundial. Mas diante das guerras e dos rumores de guerra, qual é a orientação que Jesus deixa para a gente? O que ele fala logo em seguida? Tratai de não vos perturbardes. Tratai de não vos perturbardes, ou dependendo da tradução bíblica, mais utilizada pelos católicos, a versão traduzida por Zamenhof. Mas não tenhais medo. Tratai de não vos perturbardes. Mas o que a gente faz diante das crises? Nós nos perturbamos. É verdade ou não é? Nós nos perturbamos. Porquanto, olha o que Jesus fala, porquanto
É preciso que essas coisas se deem. Ou, na versão de Zamenhof, é necessário que essas coisas aconteçam. Jesus não fala, talvez seja necessário que surjam as crises, talvez seja necessário que surjam as guerras, talvez seja necessário que surjam os tremores de terra, as pestes, no caso aí o coronavírus. Ele não fala isso. Ele fala o quê? É necessário, é preciso. Só o homem de mente mais arejada que vai compreender o porquê da necessidade desses acontecimentos. Faz parte da lei da natureza, característico. É necessário que surjam os espinhos nos rostos dos adolescentes. É a necessidade, segundo Jesus Cristo, esses acontecimentos que nós estamos presenciando. É uma necessidade. Mais para frente, depois da metade do estudo, a gente vai compreender o motivo dessa necessidade. É aí que a gente vai ajustar o nosso comportamento. E não tentar, a todo custo, mudar as leis da natureza. Aí está o grande equívoco do homem de bem. Tentar mudar a lei da natureza. Muito bom. E como é que Jesus continua? Mas ainda não será o fim. Pois ver-se-á povo levantando povo, e reino contra reino. E haverá pestes e tremores de terra em diversos lugares. Todas essas coisas serão o começo das dores. Você pode interpretar aí as pestes como a febre amarela, malária, coronavírus. Os tremores de terra, tome como exemplo o tsunami de 2004 na Indonésia. Reino, levantar contra reino, nesse caso, é um país contra outro país. Povo contra povo são povos de uma mesma nação. Um exemplo bem próximo da gente é aqui no Brasil mesmo, onde temos aí no campo político uma clara polarização, onde povo levanta-se contra povo. Polo A contra polo B. Uma briga infantil interminável. Quando nós vamos lá em Marcos, no capítulo 8, nos versículos 12 e 13, o que Jesus fala? Então, o irmão entregará o outro irmão para ser morto. Quando a gente fala a palavra morto ou morte, quando a gente ler na Bíblia essa palavra, a gente não deve interpretar como morte do corpo físico, e sim a falência da alma, a queda da alma, falência espiritual. O irmão entregará o irmão para ser morto. Os filhos se levantarão contra os seus pais e suas mães, e os farão morrer. Sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. Hoje em dia, quando a gente tenta defender os preceitos cristãos, até mesmo dentro da comunidade cristã, nós somos apedrejados. Tente você, cristão, defender a ideia de que o bandido bom não é o bandido morto. Tente defender essa ideia, para você ver se você, cristão, não é apedrejado na comunidade cristã. Um exemplo. Eu não vou nem citar outros exemplos para não criar polêmica. Mas tente defender essa ideia. Dentre outras. Muito bem. Tudo isso que Jesus previu e predisse há 2000 anos, Jesus fez uma adivinhação acerca do futuro? De forma alguma. Jesus não fez adivinhação. Jesus estava nada mais, nada menos fazendo uma leitura de estatística. Leitura de estatística. Por quê? Porque seria abusar muito da própria inocência acreditar que é a primeira vez que Jesus presencia uma transição planetária. Seria ser muito ingênuo. Jesus provavelmente já presenciou muitas e muitas vezes uma transição planetária. Então, o que Jesus fez foi nada mais do que uma leitura de estatística. De estatística. Imagina você que é alunos da 5ª para a 6ª série, numa determinada escola, todo final de ano os alunos se rebelam.
Todo final de ano, 70% da turma é reprovada, 30% passa para a sexta série. E isso se dá desde quando existe escola. Imagina você, no início do ano letivo, o diretor pedagógico da escola falar: no final do ano vai haver uma natural rebeldia da maioria dos alunos. 70% serão reprovados. Quer dizer que aquele diretor é um bruxo? É um adivinho? É um profeta? Não. Aquele diretor está fazendo apenas uma leitura de estatística. Por quê? Porque desde quando existe escola, isso sempre aconteceu. Então Jesus fez apenas uma leitura de estatística. Por quê? Porque tudo isso que está acontecendo, guerras, rumores de guerras, tremores de terra por toda parte, peste, povo levantar-se contra povo e reino contra reino, tudo isso é necessário que aconteça. Sempre acontece no mundo de expiação e prova que está em seu final, migrando para a categoria de mundo em regeneração. É característico e é necessário que aconteça. Por isso que Jesus foi categórico. Toda vez que eu saía, quando minha filha, caçula, tinha 5 anos, toda vez que eu pegava a chave do carro para sair, ela falava: papai, piar, piar, piar e passear, quero passear. Toda vez que eu pegava a chave do carro, ela queria passear. Então imagina de manhã cedo eu acordando, eu vou falar: quando eu pegar a chave do carro, a minha filha vai querer passear comigo. Cristiano é bruxo, é profeta? Não, eu fiz apenas uma leitura de estatística. Então foi isso que Jesus fez, leitura de estatística. Agora vamos compreender aqui esses acontecimentos, ou parte dele. Os crimes, eles ficaram cada vez mais hediondos. Como explicar, como compreender esse aumento da criminalidade e o aumento da perversidade nos crimes? Chico Xavier, Dona Ivone do Amaral Pereira, Divaldo Pereira Franco, Hermínio de Miranda, dentre outros, afirmaram que é característica do mundo, quando está no finalzinho da categoria de expiação e prova, que Deus dê um ultimato. Um ultimato. Porque Deus ama todos de forma igual, independentemente do degrau evolutivo em que o seu filho se encontra. Não importa. O criminoso mais bárbaro que vier em sua mente é amado no mesmo grau, na mesma qualidade, por Deus, do que Deus ama Jesus Cristo. Igual, idêntico. Então, o que acontece nessa época de transição? Segundo a revelação dos Espíritos para os médiuns, que é natural que o mundo, quando está em vias de progredir, que Deus dê um ultimato para aqueles espíritos que estão em profundo estado de infelicidade, do que André Luiz vem chamar de zonas abissais do umbral. Estão habitando as zonas abissais do umbral. Espíritos em formas de ovoides. E como a gente sabe que as imperfeições só se depuram na carne, essa informação consta em O Livro dos Espíritos, o que acontece? Deus dá um ultimato: vai, reencarna, meu filho. E se abre as porteiras das zonas abissais do umbral. E esses irmãos, retardatários, bem mais retardatários do que nós, que têm profundo desajuste moral, sobretudo na área do sexo, eles reencarnam em vários setores da sociedade. E a gente vai se deparar aí com a clara piora nesses setores. No setor cultural, no setor religioso, no setor político, familiar. Uma clara piora. Por isso que tem essa sensação de que piorou de uns anos para cá. Realmente piorou, mas no contexto histórico não. No nosso ponto de vista, aquele que está cometendo o equívoco, que reencarnou e que está cometendo crimes bárbaros, ele piorou, não é verdade? Só que a gente não conhece a história espiritual dele. Do ponto de vista de Deus, ele avançou alguma coisa, ele depurou alguma coisa de imperfeição, porque o espírito não retrograda, nem moral, nem intelectualmente, está lá no Livro dos Espíritos. Só que a gente está no andar de baixo. A gente está no andar de baixo. Então, no nosso ponto de vista, é um criminoso, que deve ser morto, né? Porque bandido bom é o desencarnado. Então, isso aí justifica
essa clara piora, o que a gente vem chamar aí de crises. Bom, mas por que que nessa época de transição, os homens de bem, eles muitas vezes são acometidos de uma certa efervescência, um desejo de mudança? Você presencia pessoas pacíficas, que sempre foram pessoas pacíficas, de coração efervescidos, totalmente envolvidos nas discussões políticas. Nessa época. Por quê? Por quê? No livro Gênesis, no capítulo 18, no item 8, livro Gênesis de Allan Kardec, o espírito Jan Arago, ele traz a seguinte informação. Isso lá no século XIX, tá? Olha a informação que ele traz. A efervescência que por vezes se manifesta em toda uma população, entre os homens de uma mesma raça, não é coisa fortuita, nem resultado de um capricho. Olha o que Arago fala, que não é ao acaso. Não é ao acaso. Tem sua causa nas leis da natureza. Essa efervescência que acomete os nossos corações nessa época de transição, causando essa polaridade, essa discussão aí, sobretudo no campo da política, tem sua causa nas leis da natureza. E agora olha essa informação de Arago. Essa efervescência, inconsciente a princípio, não passando de vago desejo, de aspiração indefinida por alguma coisa melhor, de certa necessidade de mudança, traduz-se por uma surda agitação, depois por atos que levam às revoluções sociais. Primeiro começa por uma surda agitação, por uma certa necessidade de mudança, depois por atos que levam às revoluções sociais. E ele conclui que, acredite, também tem a sua periodicidade, como as revoluções físicas, pois que tudo se encadeia. Se não tivesse a visão espiritual limitada pelo véu da matéria, veríeis as correntes fluídicas que, como milhares de fios condutores, ligam as coisas do mundo espiritual às do mundo material. Mas como a gente tem essa visão mesquinha e o hábito de enxergar os acontecimentos com os olhos da carne, a gente não consegue enxergar os acontecimentos sob o prisma espiritual. Muitos homens de bem deixaram-se levar por essa efervescência para criar conflitos, animosidades, através de ofensas incabidas. Não conseguiu controlar a própria efervescência. Não conseguiu controlar. Essa efervescência acomete todos os corações, independentemente de quem seja. A questão é, que rumo daremos a essa efervescência? Qual deve ser o papel do homem de bem? Qual deve ser? Eu dividiria aqui a categoria, se a gente for tomar aí por conduta, a categoria dos homens em 3 categorias. O homem de mal, o homem que comete graves equívocos, o espírito infantil, que está na idade de cometer infantilidades espirituais, como matar, roubar, que a gente vai chamar de criminosos de toda ordem. E a gente vai chamar a outra categoria de homens de bem. Nessa categoria de homens de bem, a gente pode subdividir em 2. O homem de bem que tem uma visão mais espiritualizada dos acontecimentos, independentemente de religião, por favor. E o homem de bem que não tem a visão espiritualizada dos acontecimentos. E esses 2 homens de bem vão ter condutas completamente diferentes na hora de praticar
e de colaborar para o progresso da humanidade. Completamente diferentes. São homens de bem. Os dois grupos têm a mesma intenção, o mesmo objetivo, que é fazer com que se reine a paz, ver a paz reinar. Mas o caminho que cada um desses grupos escolhe é um caminho completamente diferente. Então, quais são as três categorias? A categoria do homem de mal, o criminoso de toda ordem, a categoria do homem de bem, que se divide em duas partes. O homem de bem de visão espiritualizada e o homem de bem de visão não espiritualizada. Para nós compreendermos bem a distinção da categoria do homem de bem de visão espiritualizada e da categoria do homem de bem de visão não espiritualizada, nós temos que compreender o tipo mais perfeito que Deus nos enviou para que nos servisse de guia e modelo. Para que nós tentássemos limitar os atos morais. Mesmo que a gente não conseguisse, mas que pelo menos fosse a nossa bússola de agir. Vamos observar Jesus, naquele episódio em que ele estava se reunido com os publicanos, com meretrizes. Jesus estava ali reunido na época que as pessoas consideravam de pior na sociedade. Jesus estava se reunido. E quem foi que passou próximo deles, né? Porque Jesus estava jantando com os publicanos e com as meretrizes. Os fariseus, os doutores da lei, os que tinham conhecimento da palavra de Deus, os religiosos da época. O que essas pessoas que tinham conhecimento da lei de Deus, o que foi que eles fizeram, os fariseus? O que eles fizeram? Esse aí que é o Messias de vocês, que vocês seguem, que está sentado com publicanos e com meretrizes, é esse que é o representante de vocês? Cheio de ironia, de sarcasmo. Jesus, naturalmente, ouviu, porque eles falaram de voz alta, né? E o que Jesus mencionou também de voz alta? Eu não vim para os sãos. Eu vim para os doentes. Eu vim para os doentes. Jesus não estava se referindo à doença fisiológica, à doença patológica. Não. Jesus estava se referindo à doença da alma. A doença da alma. Da alma. Quando nós desencarnarmos, gente, a gente vai ter uma triste surpresa. Sabe por quê? Porque a gente vai descobrir que Jesus Cristo, nos congressos, tanto o congresso espírita, quanto o congresso católico, promovido pela Igreja Católica, quanto no congresso promovido pelos evangélicos, nós iremos descobrir, sabe o quê? Que Jesus, ele não estava presente em nenhum desses congressos. Nenhum deles. No momento do congresso espírita, onde é que Jesus se encontrava? Jesus estava em outro congresso, a gente vai descobrir. No Congresso Nacional, lá em Brasília, por exemplo. Ao lado dos corruptos. Semelhante ao que ele fez 2000 anos atrás, quando sentou-se com publicanos e com meretrizes. Por quê? Porque ele estava cumprindo a promessa. Eu não vim para os sãos. Eu vim para os doentes. Para os doentes. E se a gente fosse tentar imitar a conduta do Cristo, o que a gente faria? Apedrejaria os doentes? Ou sentaria com os doentes para compreender os atos? Para tentar uma conversão de conduta? Não se colocando na qualidade de criatura superior, mas se colocando na qualidade de criatura indulgente, que é diferente. De indulgente, porque Jesus, quando se reuniu com publicanos e meretrizes, ele não estava ali na qualidade de criatura superior. Ele estava ali na qualidade de um irmão indulgente. Indulgente. Cristiano, o que é indulgência mesmo? Quem tem um caderninho aí, anota. Indulgência é não colocar no mesmo pacote
crime e criminoso, pecado e pecador. É saber distinguir os dois institutos. Indulgência é lutar com todas as forças contra o crime. E na mesma proporção amar o criminoso. Semelhante ao que Jesus fez. Porque Jesus, ao sentar-se à mesa com publicanos e com meretrizes, ele não coadunava, ele não consorciava com a prática dos publicanos, nem com a prática das meretrizes. Ele não se consorciava. Ninguém nunca na face da terra lutou tanto contra o crime como Jesus lutou. Mas também ninguém nunca na face da terra amou tanto um criminoso como Jesus amou. Porque Jesus sabia separar bem os dois institutos, crime e criminoso, pecado e pecador. Por isso que ele se sentia à vontade de sentar-se com pecadores, ao invés de apedrejar-lhes. E nós, homens de bem, o que temos feito? E olha que Jesus era criatura crística, não vou falar nem espírito puro. Ele estava num degrau muito mais evoluído que simples espírito puro. Ele era o único. Anota quem tiver papel aí e coragem de anotar. Ele era o único que tinha autoridade moral para julgar qualquer um do planeta Terra. Mas o único que poderia julgar, o que é que ele fez? Só abençoou. Só abençoou. Nós não temos autoridade moral nenhuma para julgar quem quer que seja. Quem quer que seja. Nem os irmãos que se encontram no degrau moral, evolutivo, anterior ao nosso. Nós não temos autoridade moral. Porque se a gente for olhar a nossa conduta moral de antes de ontem, de 2 ou 3 encarnações atrás, nós ficaríamos envergonhados de sequer pensar em julgar quem quer que seja. Quem quer que seja. Nós não temos autoridade moral. Por isso que é muito importante compreender o que é um criminoso sob a ótica espiritual. O que é um criminoso? Uma vez Chico Xavier perguntou para Emmanuel, Emmanuel, o que é um criminoso? E Emmanuel lhe respondeu, é qualquer um de nós que foi descoberto. É qualquer um de nós que foi descoberto. Eu vejo muitos irmãos julgando, condenando, apedrejando, virtualmente, agora virtualmente, né? Criminosos da ordem, políticos corruptos, bandidos. Só que a gente tem que compreender que, no país em que vivemos, o corrupto de hoje foi o corruptível de ontem. A sociedade, ela é corruptível. Ah, eu não sou. As pessoas logo falam isso, eu não sou. Não, né? Quantas vezes você já viu homens de bem agindo com pequenas atitudes de corrupção? Como, por exemplo, pessoa que tem um seguro de automóvel. Uma pedrinha bateu no vidro. Ele teria que trocar o para-brisa inteiro do carro importado dele. Para-brisa custa lá as suas bagatelas de R$2.500, R$3.000. Mas a franquia do seguro é mais barata. O que ele faz? Joga uma pedra no vidro, fala que quebrou na estrada, aciona o seguro, paga a franquia, que é bem mais em conta, bem mais barato do que o para-brisa, e troca o para-brisa, lesando a seguradora. Homem de bem. Homem de bem que divide a internet com o vizinho, lesando o fornecedor de internet. Ao invés de contratar sua própria internet, ou deixar que o vizinho contrate a dele.
Mas sempre tem ali uma justificativa por trás, né? Não, ele está passando por dificuldade financeira. Sempre tem uma justificativa, assim como os grandes corruptos também sempre tem uma boa justificativa por trás da conduta, da atitude. Então, o corrupto de hoje já cometeu pequenas corrupções quando era simples homem de bem anônimo, criatura anônima. E a coragem foi se intensificando, a coragem foi se ampliando, ele foi cometendo corrupção cada vez maior. Então, Emmanuel realmente estava correto. Criminoso é qualquer um de nós que foi descoberto. Descoberto. Por isso que quando a gente desencarnar, a gente tem que estar com o espírito preparado para o que iremos ouvir do nosso anjo de guarda, que passou a encarnação inteira na expectativa de que a gente acertasse ao invés de errasse. Uma encarnação inteira. Porque quando ele desencarnar, a gente está com esperança que ele vai receber a gente de braços abertos. Vem aqui, meu. E ele vai estar chorando. Cabisbaixo. Cabisbaixo. Porque a gente vai se defender. Mas eu fui homem de bem. Eu pintei o meu rosto, eu fui para a rua em busca de uma melhora. É assim que a gente vai se justificar para o nosso anjo de guarda. E o que o nosso anjo de guarda vai falar? Você se preocupou muito com a faxina do lado de fora, meu filho, enquanto o primordial era a faxina do lado de dentro. Você se preocupou muito em limpar o mundo exterior, mas desdenhou da preocupação de limpar o mundo interior. Esqueceu. Esqueceu. Você esqueceu que só o homem limpo é que pode purificar o planeta. E você tentou purificar o mundo lá de fora, na esperança de herdar o reino de Deus, e você estava indo no sentido contrário ao reino de Deus, com essa tua conduta. No sentido contrário. Então, o homem de bem se divide em duas categorias, de conduta espiritualizada, de visão espiritualizada, e de conduta materialista, de visão materialista. Inclusive no movimento espírita, nós vemos muitos homens de bem, com visão pouco espiritualizada, tentando purificar o mundo do lado de fora. Do lado de fora. Novamente cometendo equívocos interpretativos da escritura divina, que foram escritas por letras humanas. Vamos pegar, por exemplo, a questão 932 de O Livro dos Espíritos. Bora ver se o homem cometeu novamente equívoco interpretativo, assim como se cometeu na Escritura, no Novo Testamento. Qual é a pergunta que está na 932? Por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Perguntou Allan Kardec. O que os Espíritos responderam? Por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Pronto. Aí o homem de bem se deparou com essa pergunta. Quando o homem de bem quiser, irá preponderar. O que ele vai fazer então? Vai pintar o rosto, vai defender. Que bandido bom é o bandido desencarnado, etc, etc, etc. Não é verdade? Esqueceu daquela parte que Jesus disse? É preciso que essas coisas aconteçam. É necessário que aconteçam. Agora, qual vai ser a sua conduta diante desses acontecimentos? Porque Jesus não é mentiroso. Jesus não mentiu. É preciso que aconteça isso tudo que a gente está vendo. Ah, Cristiano, então a gente deve cruzar os braços e deixar acontecer? Não, gente. Não. É só você parar para analisar se na sua conduta existe um traço de revolta. Só isso. Não importa qual seja a sua conduta, no processo de mudança, na colaboração para a mudança. Pergunte sempre a você mesmo, existe traço de revolta?
Porque se existir algum traço de revolta, a atividade será nula, segundo Emmanuel, está no livro Vinha de Luz. Se houver um traço de revolta no movimento de colaboração para o processo de mudança, de desenvolvimento da humanidade, na colaboração do progresso social, se tiver um traço de revolta, a atividade será nula. Imagina se cada um de nós fôssemos fazer essa análise. Ao responder uma mensagem nas redes sociais para defender uma ideologia política. Pergunta, na sua resposta, teve algum traço de revolta? Só perguntar. Teve? Não adianta você chegar para o seu anjo de guarda quando desencarnar. Ah, mas eu fiz isso, eu colaborei com isso, eu colaborei. Não adianta. Porque nosso anjo de guarda vai falar, sabe o quê? Eu não quero saber por qual causa você lutou. Pouco importa o partido político que você defendia. Pouco importa qual era a bandeira ideológica que você defendia. Eu não quero saber. Porque hoje você está reencarnado no Brasil, sua preocupação é essa. Amanhã você reencarna em outro país, sua preocupação vai ser outra, porque em outro país vai ter corrupção, no país mais desenvolvido. Eu não quero saber. A preocupação é uma só. Como? Anota no seu caderninho aí, como que você lutou? Como? E não pelo quê? Como foi? No seu processo de luta, você desrespeitou um outro coração? Você criou inimizade? Você bloqueou algum contato? Como foi que você lutou? Você imitou os verdadeiros homens de bem que passaram pela Terra? Como foi o seu gesto, a sua atitude, em comparação com a atitude de Chico Xavier, de Irmã Dulce? Como foi a sua atitude? E os verdadeiros homens de bem? Sua conduta foi espiritualizada ou sua conduta foi não espiritualizada? É só isso. É isso aí que vai definir a separação do joio e do trigo. Isso. Porque é um ledo engano acreditar que só por ter boas intenções já vai garantir o ingresso ao reino de Deus, ao mundo em regeneração. Porque aquele que não desenvolveu no coração, gente, anota aí, quem não desenvolveu no coração compaixão e indulgência, não vai poder adentrar o reino de Deus. Porque são virtudes que só podem ser desenvolvidas convivendo lado a lado de bandidos e de criaturas que estão expiando por crimes graves cometidos antes de ontem. Indulgência e compaixão só desenvolve ao lado desse tipo de pessoa. Então, se os bandidos forem exilados, e estes serão, naturalmente, daqui a pouco a gente vai ver uma questão do livro dos Espíritos que afirma isso, se eles forem exilados, e a gente não desenvolver indulgência no nosso coração, a gente vai ter que ir junto. O homem de bem, que está ainda na fase do apedrejamento, de apedrejar o criminoso, mesmo que seja virtualmente hoje, bandido bom é bandido morto, lembra? Vai ter que ir junto. Para sua surpresa, para sua triste surpresa, vai entrar novamente na cesta do joio e não do trigo. E já entrando aqui para a fase final do nosso estudo de hoje, que é a questão 756, para a gente ver, gente, que a verdadeira mudança social vai acontecer naturalmente, com a gente, sem a gente, ou apesar da gente, ela vai acontecer naturalmente. Porque, não sei se vocês sabem, existe um mecanismo no processo de evolução da humanidade chamado reencarnação. Sai a maçã podre e entra a maçã boa no processo de mudança. É assim que acontece. Não importa se você lutou, se você não lutou. O que vai importar é, você fez a faxina do lado de dentro, e isso vai importar muito. Questão 756 de Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: a sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgada dos seres malfazejos? É como se Kardec perguntasse: algum dia os criminosos, a gente vai se ver livre dos criminosos? Os homens de bem se verão livres dos criminosos? O que o Espírito da verdade, o que os Espíritos responderam? A humanidade progride. A humanidade progride. Esses homens em que o instinto do mal domina
e que se acham deslocados entre pessoas de bem, como a gente vê na sociedade hoje, desaparecerão gradualmente. Anota aí, pega lá a questão 756, estuda. Desaparecerão gradualmente, independente do que a gente fizer, gente. Pintando o rosto, não pintando o rosto. Perdão. E como é que o Espírito da verdade continua? Como o grão se separa do bom. Como o grão ruim, o mau grão, se separa do bom grão, quando este é joeirado. Esse processo de joeiramento se chama transição planetária. E conclui o Espírito da verdade. Mas desaparecerão para renascer sob outros invólucros. Vai continuar reencarnando, não mais na Terra. Em um mundo de expiação e prova no seu início, porque a Terra não vai ser mais. Como então terão mais experiência, segundo o Espírito da verdade, compreenderão melhor o bem e o mal. Então, os criminosos serão exilados naturalmente. Naturalmente. Independentemente do que a gente faz. Então, o que a gente deve fazer é se concentrar agora, nesse exato momento. Ser a diferença. Ser a diferença. Por quê? Porque por excesso de críticos, nós devemos ser mais incentivadores. Por excesso de manifestantes, sejamos mais pacificadores. Por excesso de apedrejadores, gente, sejamos mais indulgentes. Por excesso de ofensores, sejamos mais misericordiosos. Porque a terra já tem muitos ofensores. Muitos ofensores. Porque é só assim que nós iremos transcender do papel de mero seguidor do Cristo para o de verdadeiro discípulo. Pois, como o próprio Jesus disse, meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Que o Mestre Jesus abençoe a todos nós, gratidão profunda, muita paz a todos. Cristiano, agradecemos muito a sua participação aqui com a gente, muito obrigada, foi um estudo, acho, de muitas reflexões para todos nós, o pessoal comentou no Facebook aqui, ao vivo, e também no nosso grupo do WhatsApp, e realmente foi uma palestra rica que a gente às vezes precisa até rever, né, ouvir novamente para fixar alguns pontos que você trouxe para a gente. Então, a nossa gratidão a você por ter aceito o nosso convite, né, o convite da CEPAS para fazer esse estudo, e gratidão a todos que estão nos acompanhando, tem uma turma grande aí nos acompanhando da CEPAS, do Evangelho Online, e o pessoal também do Facebook, presente aí nessa nossa live de hoje. Então, muito obrigada de coração a você, mais uma vez, Cristiano, que Jesus te abençoe na sua caminhada evolutiva, na sua divulgação doutrinária, você possa continuar fazendo esse belo trabalho por onde quer que você passe. Muito obrigada mais uma vez, uma ótima noite para você, e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Bom, os nossos recadinhos finais, né? Após o agradecimento ao Cristiano, que fez esse estudo tão bacana para a gente. Nós agradecemos a participação de todos vocês, a presença. Semana que vem nós temos mais estudo, né? Então a gente convida vocês para participarem da palestra da semana que vem, que é o encerramento do mês da paz. Esse mês a gente está falando sobre crise, oportunidade de crescimento, então participe com a gente. Sábado que vem nós teremos a palestra Perante a Regeneração, com Roberto Medeiros, Beto lá do CEPAS. E ele vai falar então sobre a crise, como essa oportunidade de crescimento nesse momento da regeneração que nós estamos vivenciando. Não percam, no próximo sábado, às 19h30, aqui pelo Facebook também, o nosso irmão Roberto Medeiros falando para a gente um pouquinho mais. E para a gente encerrar o nosso encontro dessa noite, nós trouxemos um vídeo para acalentar nossos corações e para nós pensarmos nessa corrente do bem, no bem que podemos fazer a outros, como que nós podemos amparar as pessoas que estão à nossa volta, criando uma grande corrente do bem. Então eu me despeço de vocês com este vídeo, que a gente possa ouvir essa música, acalentar nosso coração nessa fria noite, né, de sábado, e levarmos um pouco de alívio, de aconchego, de amor aos nossos irmãos. Muita paz, muita luz. Até o próximo sábado, se Deus quiser. E se você ajudar alguém? E se eu ajudar alguém também?
E se esse alguém também fizer o bem, no final seremos